O que eu queria começar falando contigo é uma opinião que eu dei no Flow, que trouxe muita polêmica na internet, principalmente pra galera da direita e alguns militantes do MBL. Que eu falei que os comunistas estão começando a aparecer mais, estão conseguindo conquistar uma boa parte do público, porque eles entenderam como se comunicar com o jovem ou com quem tá na internet. Você concorda com isso? Você acha que a direita parou de conversar sobre problemas reais e eles pegaram esse espaço e por isso eles estão ganhando audiência? É uma pergunta, assim, abre um leque bem grande de discussões, porque assim, eu dizer que os comunistas estão lidando com problemas reais é um pouco fictício também. Mas o que os comunistas estão fazendo, e é um mérito deles no debate público, é estarem oferecendo para uma esquerda que não tem mais horizonte, um determinado horizonte. Tá certo que o horizonte deles é voltar para 1917, mas é um horizonte. O que eu quero dizer é, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, ser de esquerda hoje é muito complicado. A esquerda virou mainstream, a esquerda ocupa os espaços de poder, não necessariamente os eletivos, a esquerda ocupa o judiciário, a esquerda ocupa espaço na mídia, na academia, desproporcionalmente grande, e aí pode ter uma discussão se é mérito ou não é mérito, acho que dá pra deixar essa discussão pra outro momento, mas a questão é, a esquerda é establishment, e toda vez que a esquerda chega ao poder, seja, o PSOE que tá na Espanha ocupando o poder, seja quando o Biden tava no poder, ou quando o Fernandes estava no poder na Argentina, eles não têm nada de novo a oferecer. Por exemplo, houve quase uma revolução no Chile, pedindo uma constituição nova, aí elegeram esse rapaz novo, o Boric, aí ele entrou lá e ele não fez nada de novo. Por quê? Porque o horizonte imaginativo da esquerda se institucionalizou e eles, portanto, não têm nenhum, vamos dizer, grande sonho que vá além de um capitalismo com direitos sociais e um pouco de agenda woke, que é basicamente o que todos os partidos de esquerda fazem hoje no mundo. O comunista vira e fala, cara, dá pra fazer outra coisa assim, que tal a gente olhar com uma perspectiva revolucionária que nós tínhamos há 100 anos atrás? E aí eles começam a discutir isso, eles fugiram um pouco dessas discussões sobre gênero, essas coisas woke, e eles pontuaram as discussões deles com elementos ligados à economia política, que é um tema que comunistas gostam de estudar, e aí eles, em algum ponto, com muitas falácias, mas trouxeram, vamos dizer, um debate mais embasado. A direita, então, assim, eu vejo mérito nisso, eu acho que eles se encaixaram nisso e eles entregaram para um jovem de esquerda essa perspectiva de um debate com horizontes diferentes, com propostas diferentes, com ideias diferentes, mesmo que elas sejam antigas. Pro jovem de direita, a direita se tornou tão mainstream na internet, não no sistema político como um todo, que virou fácil a direita. Então, a tua crítica no sentido de que a direita ela não tem nada de interessante para oferecer, ela, em termos gerais, ela está correta. Em termos gerais, ela está muito correta. Os grandes nomes da direita são grandes retardados e a produção de conteúdo digital da direita, ela é inútil. Eu não vou incluir o meu grupo. O Movimento Brasil Livre, o partido que a gente está montando a missão, é excitante no sentido de oferecer ideias e perspectivas diferentes. Naturalmente, a gente não é mainstream, então eu não posso tomar a direita pelo MBL. Então o MBL é um elemento menor dentro do campo da direita. Agora, se eu for pegar as discussões que o Lucas Pavanato tem, que o Nicolas tem, a gente já sabe, né? Olha lá, a esquerda, o comunismo, estão destruindo a família. É meio repetitivo e tá sendo repetitivo já há pelo menos 10 anos. E quando a gente pergunta pra um direitista, o que você tem de novo a oferecer? Hoje o direitista não tem. Então eu vou concordar com você na maior parte da crítica que você fez. Eu só não posso, vamos dizer, me enquadrar nela. Eu não enquadro nem o nosso grupo, porque de fato a gente tá propondo coisas bem diferentes. Eu sinto que hoje na internet, pelo menos o meu algoritmo, ele me manda muito MBL, muito comunista e uma pitada de Nando Moura. Ok. Para me manter em cima do muro de maneira muito embasada. Mas eu acho, vivendo os dois lados, que os comunistas eles começaram, ou eles entenderam melhor onde que tá a dor do cara trabalhador ou do jovem que tá sem emprego ou sem perspectiva de futuro, e ele soube explicar pra esse cara por que ele tá mal. E eu vendo o que chega pra mim do MBL, que a coisa tá mais espalhada, assim, dentro de lives ou dentro de rants. Você entende o que eu tô falando? As coisas estão mais confusas, pelo menos pra mim, como as coisas chegam pra mim. Eu tenho que ouvir muito, por exemplo, a tua live pra eu pescar uma resposta de algo que eu tava querendo. Você entende? Interessante. E aí quando eu vejo um Jones Manuel, ele vem e me fala exatamente o que eu tava querendo entender do porquê que a economia tá estragada, do porquê que o trabalhador tá trabalhando cada vez mais, vem mais rápido pra mim. E é por isso que eu fiz aquela crítica. Eles estão se comunicando de uma maneira mais eficaz, me parece. E com um pouco menos de raiva também. Estão menos histriônicos.
Eu acho que especificamente o Jones Manuel faz isso. A gente vai ter outros influenciadores que são bem histriônicos. Aquele Gaio Fato, ou aquele menino... Sempre esqueço o nome dele. Não tem barba. O Ian Neves? O Ian Neves. Você acha ele? Pô, cru. É que ele força a barra, fica meio artificial. Mas ele tenta ser meio agressivo. É que só não dá muito certo. Mas a tentativa tá ali. Eu não acho que eles cheguem nas dores dos trabalhadores. Assim, se você for falar que o sonho deles é que o discurso deles ecoe com operários, com trabalhadores, vamos dizer, uma massa assalariada de pessoas que têm uma vida mais ou menos difícil. A ideia do proletariado deles não é com eles que eles ressoam. Eles vão ressoar muito com estudantes universitários, com jovens menores de idade, intelectualmente curiosos. É igual aquela ideia de que a discussão do 6x1, tocada pela Erika Hilton, ela mobilizou trabalhadores ao redor do Brasil. Chegou até a ressoar um pouco, mas ela não mobilizou ninguém. Ela mobilizou os estudantes e o universo, a bolha da esquerda ativa em redes sociais. Então, eu não acho que eles estão chegando em quem eles imaginam. Acho que eles imaginam que eles chegam. Houve um momento, acho que foi o Ian Neves, que nessa discussão do 6x1 no ano passado, ele foi na frente de uma fábrica, tentar fazer meio que uma convocação, e ele ficou sozinho ali na frente. Eles meio que entendem isso, mas eles estão fazendo sucesso porque eles estão apelando junto ao público jovem. O que acontece, Petri, na minha visão, tem e as pesquisas, assim, em geral, quando saem pesquisas eleitorais, elas captam isso. A pesquisa eleitoral em São Paulo para a eleição de 2024, teve o Kim, teve a Tabata, teve o Boulos, você conseguia pegar essa lógica. O público mais jovem, a clivagem é esquerda radical e MBL. E se esse jovem é evangélico, Nicolas. O bolsonarismo não existe mais para esse público mais jovem. Aí que você vai chegando, cara, 35 mais, e a coisa vai subindo. Aí você vai pegar esse discurso do bolsonarismo, ele vai ficando cada vez mais presente. E conforme as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão ficar muito petistas e muito bolsonaristas. Tanto que a maior parte do eleitorado do Lula são pessoas idosas, e quando você vai pegar do Bolsonaro também. Então acho que a gente, no público jovem, em que boa parte das inovações em termos de discurso em rede social acontecem, os comunistas e o MBL vão produzir essas inovações. Então o meu algoritmo, ele tá me entregando exatamente o que um jovem tá recebendo, que são vocês e os comunas. E o Nando Moura xingando todo mundo no meio. Que dá uma boa... pra aliviar um pouco a barra. Ou pra piorar a situação. Então, por que você acha que isso tá acontecendo? Que vocês, como influencers, esses dois grupos estão disputando a atenção do jovem? Eu acho natural porque ambos os grupos, eles dominam uma linguagem inovadora de redes sociais para pessoas que querem ter um conteúdo um pouco mais aprofundado. Tanto o MBL quanto os comunistas, eles entregam uma experiência do ponto de vista de linguagem muito similar para os seus seguidores. O seguidor de um comunista e um seguidor do MBL não é igual a um seguidor do Nicolas ou um seguidor do Lula. Isso é bem claro. O seguidor do Nicolas, ele é um seguidor, sei lá, vai ser um rapaz evangélico que vai ver é que nem tem muito esse seguidor jovem. Você acompanha um post do Nicolas, em geral, ele fala alguma coisa, tem uma pessoa, estou orando por você. Um seguidor comunista, ele tem um interesse intelectual, uma curiosidade intelectual maior. Mais ou menos o mesmo perfil do pessoal das lives do MBL. Então, o MBL entrega à direita isso e os comunistas entregam à esquerda isso para este público que tem mais ou menos esse mesmo perfil. Eu acho que um corte mais ou menos cognitivo. E os caras que estão tanto cara, um jovem lulista ou um jovem bolsonarista, que já não é muito comum, a coisa é um pouco mais simplificada. Não, mas eu digo assim, qual que é a dor desse jovem? Porque me parece que todo jovem, seja ele o comuna ou o cara que gosta do MBL, ele tá sentindo que o sistema tá quebrado. Sim. E que ele tá sem perspectiva de futuro. E aí, eu até acho que os dois lados acabam explicando isso de uma maneira muito parecida, mas usando termos diferentes. Os comunas vão falar das grandes riquezas, e vocês vão falar do sistema que também está junto com o Estado. Então os dois grupos falam que o Estado também é um problema que privilegia os bilionários e esses caras que estão desde não sei quando no poder. Então assim, eu não consigo entender exatamente onde está a diferença, visto que os dois grupos estão percebendo que o sistema está quebrado e em breve vai dar merda. Eu acho que os dois partem de uma análise de cenários. Elas têm premissas, autores usados como base diferente e leituras diferentes. Eu acho que eles são mais ortodoxos em seguir uma determinada trajetória, uma escola histórica de pensamento. A gente é mais aberto. Inclusive, se precisar, a gente lê autores de esquerda para fundamentar as nossas posições. Mas a gente vai chegar a algumas análises. Algumas análises que a gente pode colocar aqui são comuns. A ideia de que você possui uma oligarquia que controla a tomada de decisões no Brasil.
A composição da oligarquia vai alterar um pouco para cada um, né? Mas ambos vão concordar que isso acontece e que essas oligarquias, elas exploram, vamos dizer, as demais classes, a gente pode colocar em classes também nesses termos, e mantém seus respectivos privilégios. Acho que a gente vai dar pesos para atores diferentes em cada cenário. Eles vão falar, por exemplo, que o agro é um elemento central dessas oligarquias. A gente vai falar, por exemplo, que o Centrão, que é uma força old school da política brasileira, que já foi agro, inclusive, ele é mais importante. Eles vão falar que os bancos e a elite rentista vão ter um impacto maior. A gente pode falar, por exemplo, que os sindicatos e associações dos servidores que fazem um lobby, assim como a turma do judiciário, tem um impacto maior. A gente vai falar muito das dores da classe média. Eles vão falar muito das dores das pessoas mais humildes. Então, a gente vai abordar a questão da pobreza de uma maneira diferente da deles. E aí a gente vai chegar para discussões econômicas e reformas de Estado, aí sim de maneiras completamente distintas. Então, a gente vai falar de uma reforma de Estado encarando a questão dos privilégios e entendendo que a gente vai aumentar a competitividade e aumentar a complexidade da economia brasileira com uma série de medidas que a gente está tratando nos nossos termos. E eles vão falar isso nos termos deles. E nós vamos acabar nos confrontando no campo das ideias, porque a gente vai discordar profundamente do que eles estão falando ali, e eles também vão discordar da gente. Naturalmente, nós temos razão. Eu não sou um relativista, eu acho que eles estão profundamente errados nas premissas deles, como, por exemplo, como diminuir a questão dos juros no Brasil, como aumentar a complexidade econômica. Mas há uma discussão nesse campo. A questão há uma discussão. Entanto que há nos podcasts, vamos dizer, é curioso, acho que você vai gostar desse comentário. Se você reparar, há nos podcasts em geral uma super representação de MBLers e comunistas, mas eleitoralmente falando, eles não têm esse mesmo tamanho.